paz do Senhor, amém? Em palavras eu não tenho como agradecer o que aconteceu aqui. Em palavras não tenho como explicar a felicidade que eu estou em Deus ter me colocado aqui. Porque muito tempo, faz pouco tempo, eu era conhecido como drogado. Como todos sabem, eu já falei. Com pouco tempo, quem me via numa esquina. Quem me olhava em bailes fazendo coisas horríveis. Hoje eu agradeço a Deus, porque quem está me olhando está me vendo em um púlpito. Quem está me olhando está vendo que eu estou ministrando a palavra de Deus. E eu sou grato a Deus, eu louvo Ele todos os dias por isso. Louvo a Deus pelo pastor, por ter me concedido essa oportunidade. Estamos no segundo elo desta campanha pela família. Hoje eu tenho certeza que Deus irá mudar vidas neste lugar. Hoje eu tenho certeza, porque Deus já falou para mim antes de eu estar falando, ainda lá em casa: filho, eu irei mudar famílias. Basta você ministrar, que o resto eu irei fazer. Amém, igreja? Eu peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo de número 2, versículo 1. Capítulo de número 1, versículo 2. Adorado! Tiago, capítulo de número 1, versículo 2. Glória, Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Senhor. Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, ele será dada. 6. Mas peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado a uma parte para outra. Para acrescentar, Tiago, capítulo de número 2, versículo 26, diz assim: amém? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Amém? Eu peço que os irmãos tomem vossos assentos. Aleluia, meu Deus! Tu és rico e maravilhoso! Como eu disse, igreja, eu só tenho que louvar e agradecer a Deus. Eu nem imaginava o que está acontecendo. Eu nem imaginava que um dia eu estaria ministrando a palavra no domingo. Antes, sentado aí, eu queria falar da palavra oficial. Antes, quando eu estava sentado aí, eu queria louvar. E a promessa de Deus, ela foi se cumprindo. Eis que hoje mais uma promessa, mais um sonho meu irá se cumprir. E se você tiver fé sem duvidar, hoje a campanha, aquilo que você veio buscar, você vai receber, porque Deus vai mostrar aqui um caminho para nós seguirmos, que não tem erro. Amém? O inimigo, ele é tão sujo, que ainda eu vindo para cá, acabou a gasolina da moto. Eu falei: meu Deus, eu acho que hoje vai acontecer um mistério tremendo. Eu estava falando com os irmãos, Satanás, ele sempre tenta nos atrapalhar. Satanás, ele sempre tenta agir de alguma forma para tentar parar aquilo que Deus colocou na nossa vida. Estava eu vindo da casa da minha sogra, uma moto, eis que a moto parou. Eu falei: meu Deus, ele não ligava mais, eu vi que era gasolina. Eu falei: amém, Satanás, você não vai conseguir me parar. E fui com a moto carregando. Olha como Deus é tremendo. Quando nós estamos em Deus, Ele não age só aqui na igreja, não. Ele age lá fora, principalmente. Passa um carro, via. Aí ele parou, falei: oh, glória. E o homem fala: não quer ajuda, irmão? Eu falei: com certeza. Entrei, coloquei a moto. Aí eu comecei a falar com o irmão. Falei: não, tem algum mistério, eu acho que eu vou evangelizar esse homem. Só pode ser isso. E comecei a falar: é assim, é prova. Eu fui pregar e a moto parou. Eu comecei a reparar que ele estava começando a falar umas coisas meio estranhas. Ele começou a falar: eita!
Eu falei, pô, eu conheço esse eita. Aí eu continuei falando e ele, eita! Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, Senhor? Ele falou, eu falei para o meu irmão, você é de uma igreja, você congrega? Ele falou, congrego. Falei, como que é o nome da sua congregação? Ele falou, Tabernáculo de Fogo. Quando ele falou Tabernáculo de Fogo, eu já dei um glória e falei, ô irmão, estamos no mesmo caminho. Porque onde eu congrego se chama a última trombeta, irmão. E eu fui falando das maravilhas que acontecem aqui. E eu comecei a reparar que esse irmão ele ficou meio doido. Na hora ele já me chamou para pregar. Eu falei, não irmão, calma. Falei do grupo, ele, não, você tem que levar esse grupo até morrer. Eu falei, irmão, eu vou passar meu número e eu vou falar com o pastor. Quem sabe a gente aparece por lá. Eu já entendi o mistério de Deus. Tudo tem um propósito. E é isso que eu vou falar, o que Deus me colocou para ministrar nesta noite. Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 ao 4, ao 6. Primeiro, para começar, que muitos aqui já não vão entender. O profeta diz, para que nós venhamos ter alegria nas nossas provações. Para que nós viéssemos a ter alegria com os problemas em que estamos nas nossas vidas. Como podemos ter? Muitos já estão perguntando. Como podemos ter alegria, sendo que o meu marido, ele está num vício? Como podemos ter alegria, se na minha casa falta comida? Como podemos nos alegrar, sendo que tudo está dando errado? Mas uma verdade vai começar a ser dita aqui. É neste momento que Deus está do seu lado. É neste momento em que Deus mais se apresenta para você, para te levantar, para te erguer, para Ele ver as suas reações. Ele está sempre contigo, Ele nunca te abandona. Não é só o diabo, como muitos falam, o diabo está me perseguindo, não. Ele está te perseguindo mais longe, porque Deus, Ele está do seu lado. Amém? E foi o que Deus me colocou aqui. Temos que crer. Logo depois vem e falam da fé. A fé, crer, sem duvidar. Crer em Deus acima de tudo, acima de todos. Crer de todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Aqui não diz, a palavra não diz todo o nosso entendimento, porque o entendimento do homem para Deus é nada. Para deixar mais claro, o entendimento do homem para Deus é lixo. E logo depois fala aqui da paciência. O que é paciência? A paciência aqui relata sobre as obras de Deus. A paciência aqui relata a obra, a obra e a fé, elas têm que estar em conjunto, em uma obra perfeita. Como a paciência? Como assim? Eu não entendi. Lá em Lucas, capítulo de número 21, versículo 19, Jesus diz que é na nossa paciência que Ele ganhará a nossa alma. Na nossa paciência. Então nós temos que ser pacientes, que nós estamos fazendo a obra de Deus, assim como outras coisas. Amém? Até que os irmãos estão entendendo. Eu quero explicar para os irmãos entenderem o que Deus passou para mim. Então aqui fala a paciência em sua obra perfeita, porque a paciência e a fé, elas têm que estar em conjunto. Tem que estar em conjunto. E também entra a sabedoria. Porque aquele que tem fé, aquele que faz a obra, sempre pede mais sabedoria para Deus. Para quê? Para que em suas orações ele saiba o que está pedindo. Às vezes nós vemos o pastor falando algo aqui meio bonito, nós em casa começamos a orar falando igual o pastor. Não adianta, porque nós não estamos entendendo o que estamos falando. É melhor você chorar, é melhor você berrar, ou é mesmo melhor você ficar quieto e pedir Deus, olha meu coração, que aqui está a palavra verdadeira para aquilo que eu preciso. Agora nós estamos numa campanha, amém? Pela família. Então eu vou fazer aqui um exemplo. É dolorido, irmão, mas foi o que Deus colocou para mim falar. Tem que ser dito, não só para os irmãos, mas também para mim. Uma pessoa com fé, sem obras, o que acontece? Ela vem para a igreja dando glória. Oh Deus maravilhoso. Ela entra na igreja, ela se ajoelha, ela ora.
ela busca. Vem para frente, o pastor louva, ela chora, ela fala: Senhor, tira de lá. Senhor, eu não aguento. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer a mudança. Senhor, eu sei que você pode transformar o cativeiro que está lá em casa. Eu sei que todos os problemas para o Senhor é nada, porque só o Senhor é Deus. O Senhor sendo Deus, tudo abaixo do Senhor, para Ele não é nada. Tudo Ele pode fazer. Essa é a pessoa que tem fé. Porém, ela sai da igreja, a pessoa com fé sem obras, ela sai da igreja, já sai diferente do jeito que entrou. Ela chega em casa, o que ela estava pedindo? Eu estou colocando o exemplo da campanha, pelo marido, pelo filho, pela esposa, o homem, pelo problema familiar que está causando na tua casa. Chega em casa, aí que começam as obras. Aí que Deus está do lado, como eu falei, olhando. Ele está cuidando, mas Ele está observando. Tudo que você está fazendo, toda palavra que sai da sua boca, todo pensamento, tudo não passa. Deus, Ele sabe de tudo. Amém? Chega em casa, o marido está bêbado. Cadê a paciência? Já chega berrando, já chega brigando, já chega falando palavras horríveis, profetizando coisas erradas. Tudo que sai da nossa boca vai até outra pessoa, as melhores também e as piores também. Se nós profetizarmos coisa boa, as pessoas irão receber. Se nós chamarmos de maldito, se nós chamarmos que não tem, se nós falarmos que ele não tem mais chance, se nós falarmos que é só Deus que pode mudar, é só Ele. Você tem fé, mas as obras você não está mostrando que você crê que Ele vai ser mudado. Nessa hora, é nessa hora que nós temos que mostrar para Deus que nós somos fiéis, que nós somos crentes e fiéis nos mandamentos. Estamos fazendo a obra de Deus. Essa é uma pessoa que tem a fé, mas não faz as obras de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 26, é comparado com o que essa pessoa? Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. O que adianta a pessoa chorar aqui? O que adianta a pessoa buscar, clamar: Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, se na hora que é para mostrar para Deus que você é digno de receber, faz o contrário. Eu quero deixar bem claro que esta palavra é para nós. Deus aqui, Ele não está dando cajadada, Ele está mostrando o caminho para que você venha seguir, para que Ele não tenha o porquê não te dar. Aleluia, meu Deus. A fé e a obra. Você está em Deus e Deus está em você. Tudo que você pedir a Deus, Ele vos dará. Amém? Isso Deus passou. Eu pedi para Deus: meu Deus, é tremendo, mas me dá um exemplo. Eu quero um exemplo da Bíblia que relata sobre isso que o Senhor está falando, ou alguns exemplos. Eis que Deus foi e me levou até o primeiro livro da Bíblia. Me levou até Gênesis. Eu ainda não entendi o que Deus queria me mostrar. Eu falava: Deus, me mostra o mistério, me mostra o que o Senhor quer falar para a sua igreja. E Ele me levou até o capítulo 21. A partir do capítulo 21 fala de um homem chamado Abraão. Como nós sabemos, Abraão, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus. Ele tinha fé em tudo que Deus falava. Ele não duvidava de nada, porque se ele duvidasse, a hora que Deus manda ele sair da sua terra e da sua parentela, que ele queria abençoar, ele ia fazer o quê? Não tem como o Senhor me abençoar onde eu estou, não, Senhor. Não tem como o Senhor fazer isso onde eu estou bem aqui. Eu não preciso ir para lá, Senhor. Mas não, ele foi e ouviu a voz de Deus. Ele aí já estava fazendo obra de Deus. Ele já estava cumprindo com os mandamentos do Senhor. Ele tinha algo que muito crente não tem: fé e obra. Muitos têm a fé,
mas não fazem a obra. Ele foi, só com o que ele tinha, só com o que era dele, em caminho do que Deus tinha prometido para ele. Aleluia! Na Bíblia não relata que nessa trajetória ele chorou. Na Bíblia não relata que nessa trajetória ele reclamou. Na Bíblia, nessa trajetória, não falou que ele começou a murmurar e perguntar para Deus que não estava aguentando mais esse caminho, que era muito longo. Pior que isso, Deus tinha prometido para ele que ele ia ter uma grande semente, ia ser maior do que as areias da terra e as estrelas do céu. Ele, até o momento, com os 99 anos, eu quero deixar bem claro para nós entendermos, ele tinha uma esposa chamada Sara, que foi junto com ele, é claro. Eles já avançados em idade, eles já desacreditados por homens, porque quem é avançado em idade não pode ter filhos. Ele tinha 99 anos, a mulher dele também, só que eles não tinham filhos. Ele e ela não tinham filhos. Só que Deus, quando tem uma promessa e você está encaixado na fé e na obra, você não tem por que duvidar, você não tem por que murmurar, você não tem o porquê se perguntar, porque se você está encaixado, a vitória ela vai vir. Se você está encaixado, uma hora Deus vai levantar e a vitória irá colocar em sua mão. Amém? E eis que o anjo do Senhor vai e entrega um filho a Sara. A promessa de Abraão, aquilo que ele tanto queria, aquilo que ele tanto desejava, uma semente com a sua esposa, aquilo que ele tanto, creio eu, que ansiava no coração, mas não pedia, não murmurava, não chorava, não questionava com Deus. Para nós vermos o grande amor de Abraão por Isaac, o seu filho, após ele ter nascido, após ele ter desmamado, olha o amor de Abraão, após ele ter desmamado, ele fez o quê? Uma grande festa. Uma grande festa. Aí já fala do amor dele pelo seu filho. Aleluia. Eles amavam tremendamente os seus frutos, a sua semente, que era a sua semente que ia prosseguir com aquilo que ele um dia talvez não iria conseguir. Então eles amavam de todo o seu coração. Porém, Deus da glória, foi passando o tempo. Talvez ele pensou que já estava na bênção. Talvez ele pensou que não tinha mais o que Deus fazer, porque ali já estava realizada a promessa dele. Ele mesmo, creio eu, que ele já achava que já estava pronta a promessa em sua vida. Mas certo dia, o Senhor brada: fala, Abraão, quero em sacrifício o seu filho. Quero em sacrifício o que você tanto ama. Eu quero que você me dê a sua semente que você tanto ansiava. meu Deus, aleluia. O que ele fez? Murmurou, questionou, se perguntou, reclamou, chorou? Não. Ele estava encaixado onde? Na fé, nas obras de Deus. Quando uma pessoa está encaixada nisso, até mesmo a provação mais dura, até mesmo aquilo que vai doer mais em sua vida, ele não murmurará, ele não questionará, porque ele está encaixado nos mandamentos de Deus. Temos que estar encaixados para entendermos muitas das vezes o que o Senhor tem para a nossa vida, para que nós não venhamos a pecar diante de Deus. É horrível, eu estou tendo uma visão que é horrível nós questionarmos a Deus. Desde o dia que Deus nos tirou do mundo, Ele já nos deu a vida pela segunda vez. Só por Ele ter nos resgatado do inimigo, Ele já nos deu uma
uma segunda chance. Só isso, irmãos. Só isso é motivo para você, todo momento, se calar e adorar a Deus. E foi. Ele ouviu aquilo. Ele falou amém, amém, Senhor. Porque ele tinha certeza que tudo que Deus fala tem um propósito. Tudo que Deus fala não é para diminuir. A toda aprovação não é para te derrubar. É porque Deus, Ele tem algo muito melhor. Aleluia! Verdade, Aqui Deus já começa a me mostrar algo, me revelar algo da parte de Deus. A aprovação que Ele nos dá só serve como um treinamento. Aleluia! Deus me leva a Davi. Davi ainda na provação, ainda cuidando de ovelhas, ainda sendo desacreditado pela sua família, ainda sendo duvidado por todos e pior pelo seu pai, ele adorava ao Senhor. Aleluia! Quando veio o urso, o que ele podia falar? Deus quer me matar. Quando veio o leão, o que ele podia falar? Deus deve querer acabar com o meu ministério. Será que a promessa de Deus não vai se cumprir? Não. Aquilo foi apenas um treinamento para que ele viesse a derrubar o gigante, para que ele viesse a conseguir aquilo que Deus tinha prometido para a sua vida. Amém? Voltando. Foi passando o tempo. Aleluia! Passando o tempo não foi no outro dia, na manhã. Olha como ele é um homem de Deus, ele não espera não. É exato a hora. Deus falou, no outro dia ele já está cumprindo com a palavra de Deus, com o que Deus falou. Acordou pela manhã, começou a separar tudo. Separou a lenha, chamou os seus servos, chamou o seu filho Isaque, e foi um caminho de 3 dias. Deus tinha falado para ele que ele fosse até Moriá, e lá em Moriá Deus iria mostrar o monte em que ele iria dar o seu filho como sacrifício a Deus. Agora imagina, 3 dias com o teu filho, 3 dias com aquilo que você mais amava, olhando para você, dizendo talvez: pai, eu te amo. Talvez perguntando para o pai o que ele deveria fazer, como que ele queria ser, aquilo que ele queria ser quando crescer. 3 dias. E a palavra, ela não relata que ele murmurou. A palavra não relata que de Moriá ele pensou em fazer assim, ó. Não, porque ele era um homem de Deus. Ele sabia que aquilo tinha um propósito, e é tremendo que eu já vou chegar. Ele foi em caminho. Eis que Deus mostrou um monte para ele. Olha a prova da fé de Abraão. Olha como Abraão tinha fé. Ele estava fazendo a obra e ele tinha fé em Deus, que aquilo só ia ser algo para acrescentar em sua vida. Aleluia! Porque Deus não quer prejudicar o seu filho. Ele chegou até o monte. Ele ainda embaixo do monte, com os seus servos, ele prepara o cutelo para o sacrifício. Ele pega com Isaque as lenhas. Isaque talvez estava carregando a lenha. Quem sabe também Isaque estava carregando o cutelo. Imagina o pai vendo isso. Imagina o pai sabendo o que iria acontecer, e o filho carregando o instrumento que ele iria ter que sacrificar. Só que ainda lá embaixo Abraão mostra a sua fé. Ele pega e fala para os seus servos. Isso quando eu olhei foi tremendo e eu vi, oh meu Deus. Ele pega e fala para os seus servos: nós vamos, mas também desceremos. Nós vamos, mas eu creio que nós desceremos. Oh, Ravassada, muitas pessoas estão perto de receber a bênção e fazem o quê? Duvidam da
daquilo que Deus tinha colocado para ele. Às vezes as pessoas pedem a bênção naquilo. Por quê? Porque elas pensam de vez de seguir. Pensam com a sua sabedoria de vez de crer, olhando para os céus. E foram mortos. Essa parte é complicada. Ele pega Abraão a lenha, prepara a lenha, e o seu filho olhando. Ele pega, faz um altar, e o seu filho olhando. E a pergunta que o filho faz ao pai: pai, cadê o cordeiro que nós vamos oferecer a Deus? Aleluia. Cadê o cordeiro que nós viemos andando 3 dias para oferecer ao Todo-Poderoso? Cadê, pai? Aleluia. Abraão fala: mais uma prova da fé. Deus proverá um cordeiro para nós. Deus proverá um cordeiro para nós. Porém, ele não parou. Ele foi, amarrou o seu filho. Ele foi, colocou o seu filho deitado diante do altar de Deus. E ele faz o quê? Pega o cutelo, levanta o cutelo, e na hora que ele vai dar aquilo que ele mais ama a Deus, o anjo brada do céu falando: Abraão, Abraão, não toque no seu filho. Abraão, não precisa, porque você já me provou que é fiel a mim. A aprovação, ela estava acontecendo, Abraão, mas eu estava te observando. A aprovação, ela estava acontecendo, Abraão. Você poderia ter duvidado, você poderia ter questionado, você poderia ter o quê? Reclamado. De vez de pamorear, você poderia ir para outra cidade, mas não. Você foi fiel a mim. Você deu aquilo que você mais amava a mim, sem reclamar, sem perguntar e sem duvidar. Por isso que nesta hora Deus bradou no céu, porque naquela hora Abraão mostrou que era digno de receber a herança em que Deus tinha para ele. Com isso Deus fez o quê? Com isso Deus fez aparecer um cordeiro. Com isso ele foi, tirou o seu filho da morte, tirou o seu problema impossível do chão, tirou aquilo que ele não mais acreditava, da onde estava caído. Depois do quê? Viver fé em Deus. Depois de quê? Seguir as obras de Deus. Depois do quê? De ser testado por Deus. Não adianta você vir aqui hoje pedir pela tua família. Você é franco, porque Deus está te mostrando um caminho da vitória. Deus hoje ele te deu um exemplo do que você pode seguir. Porque com esse exemplo, você tendo fé, e com esse exemplo, você fazendo a obra de Deus, não tem como aquilo que você está buscando não acontecer. Está fazendo a obra, está vindo à casa de Deus com fé, crendo. A vitória, ela é certa. Aleluia, glória a Deus. Vou aproveitar, vou dar mais um exemplo que Deus está colocando no meu coração. De Gênesis, ele me manda até Mateus. Mateus, como nós sabemos, é a trajetória, é o nascimento de Jesus. É aquele que desceu para tirar as nossas dores, para sofrer por nós. Mais um motivo. Após ele ter nascido, após ele ser batizado e receber o Espírito de Deus, ele começou uma trajetória, ele começou uma obra. Ele era fiel, claro, ele era Jesus,
ele estava fazendo a obra. Jesus estava em caminho. Onde ele passava, o problema era resolvido. Onde ele encostasse, a doença tinha que sair. Aleluia! Com isso ele foi criando fama, foi criando seguidores, assim como nós somos hoje. Isso que é tremendo, que Deus mostrou. Seguidores, ele está sendo seguido por multidões. E Deus me leva até o livro de Mateus, de Mateus, e fala sobre o leproso. Esse leproso, ele me chamou muito a atenção. Eu podia falar da mulher do fluxo, que é tremendo. Eu podia falar de vários exemplos, mas Deus me levou até esse leproso. Eu não entendi o que Deus queria falar, mas eu fui estudando. E fui estudando, fui buscando, e é claro que o Espírito de Deus foi me revelando. Aleluia! Estava Jesus em caminho, caminhando, fazendo a sua obra, com os seus seguidores, que não eram poucos. Sabemos que aquele povo, eles eram meio ignorantes. Deixa bem claro, eles eram meio rústico. Aquele, é claro, que se aproximasse de Deus sem permissão, ou sem se prostrar, eles iriam apedrejar, eles iriam bater, eles iriam tirar. E tinha um leproso. Agora imagine um leproso. Um leproso, quem visse corria. Um leproso, quem via falava que era amaldiçoado, que estava recebendo aquilo que ele mesmo fez pelo seu pecado. E este estava passando Jesus. Estava passando a multidão. E esse leproso, diz a palavra, que ele foi até o encontro de Jesus. A palavra, ela não fala que o povo reagiu de alguma forma. A palavra, ela não diz que o povo empurrou ou não deixou. Ele foi ao encontro e se prostrou a Deus. Aí começou a perguntar para Deus: como o Senhor, se ele era um leproso, para ele primeiramente passar pela multidão, para chegar até Jesus, ia ser difícil, porque nem todos têm a sabedoria de Deus. Tem uns que têm a visão de Deus. Aí Deus começou a me mostrar. Eu só fechei o olho e Deus começou a me mostrar o que aconteceu. Meu Deus! Era um leproso. Com certeza ele estava vestido até a cabeça. Foi dessa forma que ele chegou até Jesus. E ele, com fé, foi curado. Com fé, foi curado. E o mistério que Deus me deu nesta noite, nesta palavra, Glória, aleluia! que muito das vezes o seu problema ninguém precisa ficar sabendo. Muitas das vezes aquilo que está acontecendo na sua vida, você tem que ir apenas no caminho de Jesus, porque é Ele que vai resolver, porque é Ele que vai tirar o seu problema. Que muitas das vezes você indo até um irmão, que muitas das vezes você indo até alguém que você gosta, ele pode te indicar para o caminho errado. Ele é carne, ele é humano. Mesmo que você ame, mesmo que você veja e saiba que ele é um homem de Deus, tem coisas que só Deus pode resolver. Mas eu peço que os irmãos se coloquem em pé. Deus maravilhoso! Deus santo, Deus da glória! Deus, Ele me deu esses exemplos. Aleluia, Jesus! Para que nós venhamos a saber. E para que nós venhamos ter certeza que se nós cumprirmos com aquilo que foi falado aqui, a tua vitória, ela é certa. Porque a palavra de Deus nos garante fé e obras são perfeitos. Fé e obras não tem como você pedir e não acontecer. Hoje nós estamos no segundo elo da campanha pela família. Você que tem fé, você que faz a obra, você pode ter certeza que quando você vir aqui à frente, quando você se entregar a Deus, quando você pedir com fé,
A tua vitória, ela é certa. A tua vitória não tem como ela não acontecer, porque você está em Deus e Deus está em você. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Eu já agradeço a Deus. Deus maravilhoso. Em palavras, como eu já falei, eu não tenho como agradecer o que Deus fez nesta noite. Mas só que Deus, quando Ele tem uma promessa, Ele cumpre. Quando Deus tem uma promessa, apenas continue, irmão. Mesmo que você esteja sangrando, mesmo que as barreiras estejam assim te apertando, mas prossiga. Porque lá na frente quem vai estar com você vai ser Jesus Cristo. E não tem nada melhor do que isso. Eu passo para o pastor Cleito e já agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.